Oi, pessoal, tudo bem? Olha que bacana, estamos de volta aqui com Prosa com o Betagli. Vamos falar sobre um tema fantástico que é a logística reversa. E nós sabemos aí que uma grande quantidade de produtos, milhares, milhões de produtos, são retornados todo ano, todo dia, vamos dizer assim, ao redor do mundo. E antes, o patinho feio nas organizações, a famosa, famigerada logística reversa, né, ela não é mais o patinho feio, é um processo que é fundamental. Muitos profissionais, como esta pessoa com quem nós vamos conversar daqui a pouco, têm investido tempo, têm investido conhecimento e está ajudando as empresas de todos os setores a alcançarem um desempenho tanto financeiro como um desempenho também social, trazendo aí um efeito importante para o meio ambiente e chegando a tornar a nossa natureza, o nosso mundo, muito mais sustentável. E, logicamente, a Mãe Natureza agradece por esse feito. E, de fato, a logística reversa ela está se tornando cada vez mais reconhecida como sendo uma parte essencial no sucesso dos negócios das organizações, seja pelo aspecto realmente de trazer sustentabilidade, seja pelo aspecto financeiro, ou seja pelo aspecto de reputação e até de imagem das organizações, porque as pessoas estão mais conscientes com relação a isso e estão exigindo mais uma postura positiva em relação ao mundo da logística reversa. Alguns outros temas têm sido conectados à logística reversa, como logística de pós-vendas, supply chain de pós-vendas, tem até supply chain green, né, ou supply chain verde, logística verde, economia circular, enfim, muitos termos aí. Mas eu gostaria realmente de prosear com um grande amigo para tratarmos desse assunto, não só no aspecto da teoria, porque ele trabalha com isso, e eu vou convidar aqui para a prosa o amigo Adalberto Panzan. Olha aí que honra, que orgulho trazer aqui para prosear o Adalberto Panzan. Oi, Adalberto, seja bem-vindo aqui ao Prosa com Betaglia, meu amigo. Obrigado, Paulo, obrigado pelo convite. A honra é toda minha. Afinal de contas, não é todo dia que o aluno fala com o mestre, né? Eu acredito que a sua sinceridade e o seu conhecimento, meu amigo, é muito além disso, né? Eu tenho um respeito tremendo por você, pelo seu conhecimento, pelo que você faz na sociedade. Desde lá os tempos, né, onde nós tínhamos a instituição voltada para a logística, você comandou muito bem naquela época aquela instituição voltada para a logística, junto com o nosso amigo José Roberto Fornaza, inclusive, né? Então, Adalberto, vamos falar um pouquinho desse desafio fantástico que temos pela frente aí, e aí você desbrava, disseca um pouco o assunto da logística reversa. Joga a bola aí para você. É o seguinte, ó, eu costumo dizer que o mais difícil é explicar para as pessoas por que a gente chegou hoje aqui, né? Principalmente hoje que as pessoas mais novas, inclusive, adoram esses neologismos de time, de empoderamento, uma porção de palavras novas, mas parece que o pessoal esqueceu ou nunca aprendeu que a logística reversa começou lá com os nossos avós, quando o leiteiro entregava o leite em casa, naquele engradadozinho de arame, e tinha um vidrinho ali de leite, e que você consumiu o leite na sua residência, e um dia depois, ou 2 dias depois, ele voltava para trazer novos litros com leite. E ele levava de volta aquele litro que estava vazio. Ali é logística reversa. Daí a gente passou aí por vários anos até que inventaram o pallet. Deve lembrar disso, final dos anos 80, década de 90, o PBR, aquela coisa toda. E daí as indústrias começaram a usar o pallet para sair da fábrica. Até então a fábrica fazia um passeio da linha de produção até a expedição e parava. Quando descobriram que o pallet ficava de pé em cima do caminhão, da carreta, e ele podia passear um pouquinho, começou a atender varejo, começou a atender atacado, e daí o pessoal falava, mas esse meu pallet é muito bom, esse meu pallet é feito de madeira de lei, eu não vou deixar ele sair porque ninguém vai me retornar. Daí começou uma reversibilidade do fluxo dos pallets, né? Daí a gente começa a entrar aí no compra por catálogos, compras não presenciais, na época não tinha internet ainda, você comprava por telefone, e veio o Código de Defesa do Consumidor que falou, olha, no artigo 49 você tem o direito de arrependimento, se você quiser não ficar com aquele produto que você não comprou presencialmente, você devolve. Mas essa parte é fácil. Como é que funciona a logística reversa para voltar? Porque quando a gente recebe alguma coisa, você recebe embalagem, você recebe nota fiscal, você recebe agendamento, você recebe tudo. E você recebe lá em casa,
você joga a embalagem fora, você rasga a nota fiscal, daí você resolve não querer ficar. Aí você liga para o coitado que te vendeu e fala, olha, eu não quero mais. E ele aciona uma coisa simples, que é a tal de logística reversa, onde não vai ter embalagem, não vai ter nota fiscal, não vai ter documento, não, e você vai largar na portaria, ele quer que isso volte intacto para as mãos dele. Então, hoje, com essa coisa do comércio eletrônico, na última década, passou a ser meio uma coisa natural. Eu não quero uma coisa, eu devolvo, a gente aperta um botão, quem é o comprador ou a compradora, e resolve o problema. E a batata quente fica na mão, seja da transportadora, do operador logístico, de quem quer que seja, que vai ter que resolver isso. E mais recentemente, né, o mundo inventou esse negócio de que coisas que antes nós jogávamos no lixo, que são tratados pelo pomposo nome de resíduos ou itens pós-consumo, eles têm que voltar. Né? E daí começa a brincadeira do que é o nosso negócio como empresa, da ADS Micrologística, que é a logística reversa para itens pós-consumo. E eu costumo explicar que não é lixo, porque você não pode jogar no orgânico, não é necessariamente reciclável, que o reciclável gera receita para as empresas, inclusive. Você vende papelão, você vende plástico, vende alumínio, vende vidro, mas são coisas que transitam entre esses dois extremos da definição de resíduo e demandam algum tipo de tratamento. Então, também não é só, eu vou lá, coleto aquela geladeira que o Paulo não quis quando ele comprou e devolveu para mim. Não, não, não adianta só eu coletar. Coletar e trazer para cá é metade do processo. Eu tenho que fazer com que esse fluxo siga até uma indústria, ou uma indústria que vai fazer algum tipo de transformação, ou descontaminação, ou reprocessamento, ou coprocessamento. Existe uma série de tecnologias para fazer com que aquele item pós-consumo, tá, possa ser de alguma forma, e daí entra no que você falou. Pode voltar, é o conceito da economia circular, ele volta como matéria-prima para outro ciclo produtivo, ou descontaminado, ele daí sim pode ser destinado a um aterro sanitário controlado, por exemplo, ou ele pode se tornar, é o caso da tecnologia do coprocessamento, é como se você, entre aspas, queimasse isso daí no forno de uma cimenteira, serve tanto como combustível como componente, né, chama-se clinker, é o componente que faz o cimento. Então, eu diria o seguinte, o que a gente está vivenciando hoje na logística reversa é uma novidade adicional, o fato da logística reversa fazer parte do cotidiano desse capítulo resíduos, que é diferente daquilo que você colocou no começo da nossa prosa, do pós-venda. Apesar que fisicamente os fluxos são bastante semelhantes. Tá. Bacana, o Adalberto, sensacional na realidade você provocou aí uma coisa que o mundo, os jovens de hoje, a geração de hoje, principalmente que estão aí embarcados nas empresas, eles deveriam entender que isso é histórico, né? Ou seja, há uma evolução gradual sobre isso. E a gente entende, né, que existe uma perspectiva de economia, uma perspectiva social, que é importante. Adalberto, nessa nossa prosa, uma das coisas que eu gostaria, eventualmente, de te perguntar é o seguinte: a gente sabe que uma grande quantidade de itens hoje, né, tirando o sólido, o resíduo sólido, vamos olhar pelas perspectivas das empresas também, quais são os itens que estão mais em voga em termos de logística reversa? Tudo, o pessoal já está fazendo isso com tudo? Como é que é a sua experiência nesse sentido, Adalberto? Olha, Paulo, você citou um ponto que eu considero provavelmente o mais importante, é o custo para as empresas. Tá? Porque quando você vê do ponto de vista do legislador, do governo, de uma autoridade regulatória, enfim, eles impõem uma dificuldade e falam assim, olha, agora a gente decidiu que, por exemplo, você não pode jogar mais pilha no lixo comum. Tá bom. O que acontece? Você tem que implantar um sistema que capture essas pilhas, trate essas pilhas e dê uma destinação final adequada. Porém, nessa equação, tem que considerar o seguinte, quanto custa isso? Porque o fabricante de pilha, ele tem uma exigência legal, determinado anos atrás, antes ainda da Política Nacional de Resíduos Sólidos, quando essa pressão começou a entrar numa, digamos assim, conjunção de interesses da Receita Federal e do IBAMA. Como é que o IBAMA começou a pressionar as empresas em relação ao resíduo eletrônico, que foi o primeiro que entrou nessa trilha? Eles começaram a elencar a possibilidade de, Paulo Bertalha, se você importa eletrônicos que contêm pilhas e baterias, que pode ter metais pesados, o níquel, o cádmio, o lítio, o chumbo, etc., etc., você
tem que garantir que você está fazendo a destinação final correta desse resíduo que você está trazendo de fora. Se você não conseguir comprovar isso, a gente suspende a sua licença de importação. Então, isso aconteceu aproximadamente uns 12, 13 anos atrás, começou essa pressão, e daí os importadores foram os primeiros envolvidos com isso e tiveram que passar a cadastrar junto ao IBAMA, Paulo, um plano de gerenciamento, onde ele diz o seguinte: eu tenho esse endereço onde eu recebo essas pilhas, me responsabilizo através dessa transportadora, que entrega nessa outra unidade, é o terceiro elo dessa cadeia, chamada unidade destinadora, que vai dar um tratamento e emitir um certificado de destinação final. Então, a pressão começou em cima das empresas por conta da importação. E daí a gente começou a ter toda uma discussão, isso remonta ainda no governo Lula, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, onde também, na minha visão, confundiram os alhos com os bugalhos. Né? Você sabe que eu sou bastante chato com esse negócio de que o que é cada coisa, o que é transporte, o que é logística, o que é supply chain. Eu estudei, eu me formei numa faculdade no exterior, então é muito complicado. Desde a época da associação que você mencionou, o pessoal pintava lá no caminhão logística, eu falava, não, isso não é logística, logística é um pouquinho maior. E tem uma definição muito curiosa, que sempre me incomodou muito, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que começa mais ou menos assim: logística reversa é um instrumento de inclusão social, etc, etc, etc. Então, assim, começa um pouco que misturar essa coisa do que é social com o que é econômico, né? Se você pega as empresas que são organizadas, elas precisam de licença ambiental, precisam de licença de funcionamento, precisam de alvará, e, na verdade, elas concorrem com cooperativa de catadora, que não tem licença, que não tem higiene, que não tem segurança no trabalho, etc. Então, isso é basicamente uma guerra perdida, eu não entro mais nessa, mas o background que você pediu é o seguinte: começaram com, primeiro, elementos ou produtos que tinham metais pesados, e foi daí que a pilha entrou no começo. Segundo, vieram as lâmpadas, por conta do vapor de mercúrio, as lâmpadas um pouquinho mais antigas, e logicamente ainda existem no mercado, as fluorescentes, elas têm vapor de mercúrio, não é 100% já substituível pelo LED, que daí gera um outro problema. E do ponto de vista governamental, começou a se organizar o que veio a ser conhecido atualmente como acordo setorial. Então, o governo chama um determinado setor econômico, senta lá com ele e fala: olha, a gente entende que o seu produto vai virar um resíduo e vai, sabe, permear por lixões e acostamentos de estradas e locais inadequados, e a gente quer que vocês tratem isso. O primeiro acordo setorial registrado no Brasil foi no setor de pneumáticos, quando a Associação Nacional da Indústria Pneumática foi chamada pelo governo, e eles tiveram que, basicamente, comprometer um percentual do quanto eles produziam como compromisso de recolhimento. Então, assim, a gente produz, sei lá, 1 milhão de pneus, vocês têm que garantir que, sei lá, 3% do que vocês produzem, vocês têm que comprovar, enquanto segmento econômico, que isso daí está sendo retirado e não simplesmente deixado ao Deus dará. Hoje, os planos setoriais mais fortes, além de pneumáticos, são do segmento eletroeletrônico, que engloba pilhas e baterias, e, ao mesmo tempo, equipamentos eletroeletrônicos obsoletos ou quebrados, etc., lâmpadas e embalagens. Tá? Hoje tem uma grande embalagem de óleo, por exemplo, né? O problema da embalagem do óleo é muito mais a mistura do óleo com o PET, porque o PET limpo, como é chamado, ou o PET branco, ou o PET verde, ele é mais limpo e demanda uma tecnologia menos onerosa do que aquele PET do óleo, que você precisa separar o óleo vegetal, o óleo de cozinha, como a gente conhece, da embalagem. Lubrificantes também entram. E daí machuca um pouco entender o gasto das empresas. Por quê? Eu reputo isso por 3 motivos. Primeiro, a legislação ela não é clara e é conflitante. Dou um exemplo para você. Se eu sou, como eu sou um transportador rodoviário de cargas, eu sou sujeito à fiscalização da agência reguladora, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT. Porém, o IBAMA dá pitaco no meu negócio, porque eu sou um transportador de produto perigoso. Daí tem uma outra entidade que dá um pitaco, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que nem órgão legal é apenas um órgão de referência. Então, você começa a ver que bagunça, porque eu tenho uma legislação definida internacionalmente pela ONU, né, aquela coisa do número ONU, da classe de risco, etc. Isso é para transporte. Mas daí eu tenho que obedecer uma porção de outras coisas do Instituto
de Recursos Renováveis e Meio Ambiente, que é o IBAMA, e sob o pitaco da ABNT, que classifica resíduo classe 1, resíduo classe 2, classe 1A, classe 1B. Então, assim, daí você chega na prefeitura, a prefeitura não tem a classificação de logística reversa na lista de serviços. Você vai falar com o contador, o cara fala assim, não, você tem que emitir no código 7.09, que é a coleta de lixo. Eu recentemente tive um problema com um cliente, briguei até o último instante, cara, desculpa, eu não sou uma empresa de transporte de lixo. Então, assim, eu diria que, primeiro, é um custo muito alto as empresas arcarem com essa despesa, tá? Ainda que, segundo, existe o conceito da responsabilidade compartilhada, é uma frase bastante usada nesse setor. Bem, responsabilidade compartilhada deveria ter custo compartilhado, que não é verdadeiro. O consumidor, ele gosta de exigir que as empresas façam isso, mas dificilmente ele está disposto a pagar. Eu diria que ele não está disposto a pagar. Ainda que seja muito louvável que as pessoas, pelo menos, já comecem a jogar o seu lixo de casa, digamos assim, separadamente, né, na coleta seletiva. O terceiro ponto, que, na minha opinião, a legislação não está preparada para isso. Né? Há pessoas que defendem que no Brasil tem excesso de leis e pouca seriedade no cumprimento. Eu compartilho dessa visão. É muita norma, é muita pressão de todos os lados. E se você quiser ter uma conversa como essa nossa, para que a pessoa te explique o que é a logística reversa, o que é o resíduo, etc., eles não sabem explicar. Mas a pressão legal é muito forte. E, por último, a gente entra agora, que eu tenho vivenciado isso como empresário, que são aquelas soluções, né? Desculpa com o perdão dos gestores de resíduos que estão nos ouvindo, mas eu tenho uma crítica muito forte em relação a eles, porque geralmente é alguém que não tem o recurso físico da operação, não tem a capacitação fiscal, legal, regulatória de exercer isso, e sai por aí dando uma porção de dicas, de consultorias, de sugestões, e daí as empresas ficam alucinadas, né? Começam a colocar uma porção de dificuldades que elas próprias têm dificuldade em resolver. Sensacional, Adalberto. Sabe o que eu estou gostando muito aqui? Porque normalmente quando a gente fala em logística reversa ou busca fontes, e aliás as pessoas que acompanham aqui o Próximo Convertaglia vai gostar muito disso, é muita teoria e pouca prática. E o que você está trazendo é o que você vivencia, ou seja, é o seu dia a dia. Por incrível que pareça, o nosso primeiro tópico aqui já está se encerrando. Vamos fazer o seguinte, Adalberto, tem mais assunto para a gente falar de logística reversa, principalmente desafios de implementação. Você é um transportador, você implementou esse negócio, e eu gostaria de entrar mais nesse detalhe. Pode ser? Claro. Oi, Adalberto, meu amigo, que bacana que está sendo essa prosa. Eu diria para você o seguinte, esses pontos que você está colocando, Adalberto, eles são fundamentais para os estudantes, professores, profissionais, aqueles que querem trabalhar com a logística reversa e ter uma visão, ainda que com pouco tempo aqui que nós estamos colocando como objetivo, mas dá para ter uma visão bastante prática. E eu queria continuar aí bebendo da fonte, o Adalberto, explorando um pouco mais esse lado das implicações, até da implementação da logística reversa, porque você vivencia isso e você vive os problemas, né, Adalberto? Continua aí, está muito legal. Olha só, vamos pegar um caso prático, então. Como é que a gente faz uma operação? O Paulo Bertani nos procura e fala, olha, lá na minha fábrica, no meu comércio, na minha empresa, eu gero algum tipo de resíduo e falaram para mim que eu tenho que ter o certificado. Esse é o nome mágico da história, o certificado. Daí eu vou conversar contigo, eu vou entender quais são os resíduos que você tem. Porque as pessoas ainda confundem, Paulo, resíduo com lixo. Então, elas falam assim, eu tenho resíduo lá na empresa, eles jogam tudo na caçamba, tudo no latão de óleo, e depois você vai lá e tem que retirar aquilo. Peraí, vamos fazer os diferentes? Você tem pilha, por exemplo? Tem. Então, eu vou te fornecer uma embalagem para você descartar as suas pilhas. Ah, mas eu também tenho lâmpada. Eu vou te fornecer uma outra embalagem para você descartar a lâmpada. E assim sucessivamente. Então, você pode ter cartuchos e toners, você pode ter o que é chamado lixo eletrônico, que são equipamentos obsoletos, você pode ter uniformes e EPIs. E daí é uma coisa interessante, porque o uniforme nem sempre ele está contaminado, com graxa, etc. Mas as pessoas também, as empresas, perdão, não querem correr o risco do seu uniforme, com aquele bolso, com o seu logotipo todo bordado, ser jogado em algum lugar inadequado. Você pode tanto ser processado por um órgão ambiental, como você pode ver esse uniforme sendo usado, sei lá, por uma atividade ilícita, você não quer associar a sua marca a isso. Você pode ter resíduos de pintura.
né? O pessoal que faz manutenção predial, ou uma loja, um home center que faz aquela mistura da latinha que você só quer um quartinho daquele Pantone, eles gastam uma porção de outros insumos. Você pode ter algum tipo de ferro, algum tipo de cilindro, enfim, tem uma infinidade de coisas que quando eles chegam naquele estágio do pós-consumo, que tem que daí dar um jeito, porque até então ninguém prestava atenção, a primeira dificuldade da implantação é essa, Paulo. Será que eu consigo fornecer embalagens diferentes? Nós chamamos de embalagens coletoras. Por quê? A nossa logística reversa, que a gente criou na nossa empresa, remonta a um outro exemplo que eu esqueci de dar naquele histórico prévio, que era quando a gente levava o casco da garrafa de cerveja ou da garrafa de refrigerante no depósito de bebidas para trocar. Então, assim, como transportador, que é a nossa essência, eu tenho que tentar, de alguma forma, chegar na sua empresa, fornecer, sei lá, 5 embalagens diferentes, uma para cada tipo de resíduo, porque quando eu for fazer a retirada na próxima vez, eu vou lá, entrego uma embalagem vazia, retiro uma cheia e desapareço da sua frente. Eu tenho que ser muito rápido. E segunda coisa que a gente tenta evitar, manuseio. Manuseio tem um risco enorme, um risco trabalhista, um risco regulatório, você precisa ter uma licença para fazer manuseio dessas coisas, e você perde em produtividade. Então, eu estou basicamente envolvendo você na nossa operação, dizendo, Paulo, quando você descartar, você já pode, por favor, separar a pilha da lâmpada, do cartucho, do EPI? Porque quando chega na nossa empresa, Paulo, a gente tem um outro conceito que a gente implantou na logística reversa, que é o cross-docking. Então, eu recebo diversas embalagens, né, vindas de diversas origens, e depois todas as caixas de lâmpada saem por aqui, todos os tubos de pilha saem por ali, todos os bags, entendeu? Então, para nós, a operação, na verdade, vira um cross-docking. E daí é uma outra coisa interessante, a dificuldade ou a divergência ou a diferença de entendimento. Se você falar para uma pessoa de logística que cross-dock é transbordo, ela vai entender, certo? Se você falar para o órgão ambiental que você faz transbordo, eles vão prender você. Porque transbordo é um termo que eles usam para significar que antigamente você fazia coleta de lixo, chegava num pátio, transbordava, ou seja, você jogava tudo no chão. Então, se você chegar para o órgão ambiental e falar que você faz transbordo, eles vão te exigir uma licença ambiental ferrada. Então, tem tudo isso quando você está fazendo uma coisa nova, né? Que você adota conceitos e tenta explicar. Então, para finalizar, te cedi a embalagem, você já me descartou aqueles itens separadamente. Quando aquelas e outra coisa, aquelas embalagens servem como se fosse um gatilho. Você não precisa me ligar todo dia, ou eu não preciso passar aí toda semana. Quando aquela embalagem estiver ficando cheia, você me avisa, olha, o tubo de pilha está quase cheio. Eu já aciono a operação, vai lá, eu tiro o tubo cheio e deixo o tubo vazio. Trago para cá, junto todos os tubos de pilha que vieram do Brasil todo e faço uma segunda perna do transporte que eu levo todas essas pilhas para uma unidade destinadora. Quando chega lá, ela comprova, ela protocola para mim que está recebendo aquele manifesto de transporte daqueles resíduos, e daí ela dá início ao processo interno dela, que é um processo basicamente industrial, que culmina, então, com a emissão do certificado de destinação final. Então, assim, a parte física, eu lhe confesso, não é tão complexa. A parte física da logística reversa não é complexa. A complexidade está na legislação, que é extremamente confusa. Quer um exemplo prático? O governo federal decidiu que todas as empresas agora têm que se cadastrar no negócio chamado SINIR, S-I-N-I-R. Deve ser um Sistema Integrado Nacional de Resíduos. Tá bom. Faz 6 meses que as empresas estão malucas tentando se cadastrar, ou como transportador, ou como gerador, ou como armazém, ou como destinador. Só que agora, São Paulo não vai usar o SINIR. São Paulo tem um outro sistema que há muitos anos é usado para a construção civil. Então, São Paulo resolveu que não vai usar o SINIR, vai usar o sistema estadual. Durma-se com um barulho desse. Se eu tenho um cliente no Rio de Janeiro, ele tem um sistema lá do estado do Rio, eu tenho o sistema de São Paulo, devo satisfação para o sistema nacional, então não é simples. E a outra parte que eu queria compartilhar com você e com os nossos ouvintes é a questão fiscal. A parte de nota fiscal mata a operação de logística reversa. A gente entende que tudo que é transportado no Brasil, o Brasil é um país que tem um regime diferenciado, a nota fiscal tem que acompanhar fisicamente o que está sendo transportado. Diferente dos Estados Unidos, que você faz a expedição com o packing list e depois você manda o invoice por um outro canal. Aqui no Brasil, não. As coisas têm que viajar junto, a mercadoria e a nota fiscal.
E daí começa o seguinte, quem é que emite nota fiscal de resíduo? Quem é que emite nota fiscal de saída? Ah, mas eu não vou emitir nota disso. O meu sistema ERP aqui é muito complexo, eu vou demorar um mês para cadastrar esse item aí. Faz o seguinte, leva sem nota fiscal. Tá, mas eu não posso levar sem nota fiscal. Mas daí a gente lembra que pode ser uma declaração de trânsito, porque, né, por aproximação é que nem material de merchandising, né? Uhum. Não tem valor comercial, destina-se uma finalidade específica, então a gente meio que tenta enquadrar esse resíduo na declaração de trânsito. E daí a gente esbarra numa outra coisa, que é chamada informatização, ou tecnologia. Lembra que antigamente tinha um profissional chamado digitador nas transportadoras? Que ele Sim. digitava. Hoje não tem mais o digitador. Então, ou a transportadora recebe o arquivo XML eletronicamente, e daí ela casa com o sistema dela e emite o conhecimento, ou ela não consegue. Então, muitas vezes a gente contrata outras empresas para fazer, porque nós atendemos o Brasil todo. Eu não tenho uma frota, nem justifica economicamente uma frota própria para atender o Brasil todo. Então, coisas pontuais, Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Manaus, enfim, a gente subcontrata outras empresas. E é um perrengue, é uma dor de cabeça sem fim para eu conseguir que o meu cliente lá de Manaus, ele diz que não vai emitir nota, eu digo que ele pode emitir declaração, daí a transportadora fala que com declaração ela não transporta. Olha a dor de cabeça que a gente tem. Então, eu confesso para você que a parte física, modéstia à parte, é fácil. Não é tão complexo. Quem transporta na ida, transporta na volta. Né? Com utilização de embalagens, com roteirização, com cross-docking, tudo isso é tranquilo. Mas a parte documental da logística reversa é onde o bicho pega. Nossa, bom, é a parte legal, né? Legal no sentido, né, de legalidade. Falei, né? O Adalberto, fantástico. Você, na realidade, discorreu aí sobre a origem, a coleta, a operação, a destinação. Foi um processo realmente aqui que eu fiquei prestando muita atenção em tudo que você estava falando, exatamente para acompanhar, né, essa jornada da logística reversa, que a gente sabe que não é nada fácil. Nós estamos chegando ao final, Adalberto. Por incrível que pareça, o nosso cafezinho aqui andou rápido, né? Eu queria que você desse uma mensagem para aquelas pessoas que têm interesse em fazer logística reversa, né? E como é que você pode apoiar essas pessoas? Ah, é complicado, Paulo. Como empresário, hoje eu tenho uma dificuldade chamada gente. Gente, e olha que eu costumo dizer o seguinte, pessoal, logística reversa eu ensino no melhor da minha possibilidade, mas vontade, desculpas, tem que trazer de casa. Então, assim, eu sinto hoje que os jovens, eles, desculpa até pela generalização, vamos dizer que é um desafio, tá? Saber escrever bem, saber fazer conta, saber falar com as pessoas, porque talvez por essa coisa que a nossa geração é daquela geração que escrevia à mão, tinha curso de caligrafia, né? E hoje tem toda essa parafernália de redes sociais, WhatsApp, computador e tal. Mas fato é que em qualquer segmento, Paulo, na logística reversa não é diferente. Você jovem, quando eu falar para você, por favor, fala com o cliente, o verbo falar significa algo diferente de mandar e-mail, entendeu? Então eu digo assim, o maior desafio da logística reversa é como se você trabalhasse na área de atendimento a cliente. Não é a parte técnica, não é a parte tecnológica. É você muitas vezes falar ao telefone com o Paulo e falar, Paulo, você pode explicar para mim qual resíduo você tem? Você pode me mandar uma foto? Pode ser pelo WhatsApp, por favor. Eu posso fazer uma visita? Então, assim, é quase que uma terapia, quase que uma sessão de psicoterapia. Eu tenho que entender aquilo que você está me passando, que são as suas dificuldades, as suas necessidades. A hora que eu entender, eu consigo desenhar uma solução para você. Então, logística reversa, em resumo, é um mercado maravilhoso, porque todo dia a gente aprende uma coisa nova. É um mercado novo. Então, assim, para você ter uma ideia, alguns meses, alguns anos atrás, pré-pandemia ainda, a gente pegava o papelão que vinha, né, porque muitos resíduos vêm dentro de uma caixa de papelão, e a gente começou a separar o papelão. Não, papelão é uma coisa e, por exemplo, o cartucho de impressão, o toner é outra. Papelão é uma coisa, aquele papelão que vem em volta da lâmpada, a lâmpada é outra coisa. E daí nós fazíamos o seguinte, a gente doava esse papelão para a cooperativa aqui da cidade. Até o dia que a gente começou a fazer conta que o que entrava de papelão aqui era muita coisa.
Resumo da ópera. Hoje a gente separa o papelão, prensa o papelão, vende o papelão, gera uma receita marginal para nós, e documentamos o percurso que esse papelão faz. Então, eu diria que o grande aprendizado que a logística reversa nesse segmento dos resíduos sólidos, pós-consumo, nos traz, Paulo, é, primeiro, uma mudança de mentalidade. Na minha casa, eu e minha família, nós não geramos mais lixo reciclável. Por incrível que pareça, eu trago para a empresa e aqui eu faço a destinação seletiva. Okay. Então, você começa a perceber que os seus colaboradores, os seus parceiros, eles fazem a mesma coisa. A empresa que é vizinha aqui, outro dia, falou, tem um lote de uns papéis, fiz uma organização do evento de corrida de rua, tem uma porção de formulários, né, com dados pessoais das pessoas, eu não posso jogar no lixo comum, você não põe no seu sistema? Ok, a gente acabou nem cobrando nada, mas a gente garantiu para ele que aquele papel foi triturado, foi levado para um reciclador. Então, quer dizer, você começa a ver essa mudança de mentalidade e aí eu visualizo uma enorme oportunidade de aprendizado para as pessoas que queiram trabalhar nesse segmento. Do ponto de vista das empresas, eu acho que o desafio também passa pela parte econômica financeira. O quanto é que eu vou gastar com isso, para qual resultado eu vou gerar para mim? Muitas vezes as nossas operações, elas são, modéstia à parte, tremendamente elogiadas, só que custam caro. Por incrível que pareça, a logística reversa que nós fazemos custa muitíssimo mais caro do que a ida. E eu costumo explicar o seguinte, na ida, pessoal, é tranquilo. Você encosta uma carreta lá no CD, carrega tudo, recebe tudo XML, coloca na sua malha e tudo vai. Vai junto. Quando você tem que fazer a reversa, você tem uma ideia, a gente tem quase 4.000 pontos de coleta que a gente atende no Brasil todo. Não tem como consolidar. Cada ponto é um cliente, cada ponto é uma demanda, é uma embalagem, é um atendimento, é uma nota fiscal. Então, ou a gente também se recicla continuamente para aprender, como empresa, né? Por exemplo, o fato do meu cliente me permitir que eu faça a comercialização desse papelão, porque a gente pediu autorização para ele, e isso me gerar uma receita marginal, também ajuda eu me tornar competitivo, porque eu vou buscar naquela receita marginal uma receita que o meu cliente necessariamente não vai pagar a conta toda. Então, assim, eu, de novo, gostaria de te agradecer, mas esse tema aqui, se a gente quisesse ter uma prosa de semana inteira, eu teria o maior prazer em compartilhar causos e histórias, etc. Espero ter podido ser útil para o nosso público. Fico à disposição. Se alguém quiser conversar com a gente, quiser conhecer a nossa empresa, independente do aspecto comercial. Como você disse, você me conhece há alguns anos, eu sempre fui um entusiasta das coisas que eu faço e não tenho vergonha nenhuma, pelo contrário, tenho o maior orgulho de poder compartilhar um pouco que eu fui aprendendo e que isso também gere mais conhecimento para mim, né? Fantástico, Adalberto. Minha gratidão enorme, né? Foi muito legal, né? Foi muito legal realmente. Gostei muito da nossa prosa aqui. Desde aquele tempo lá, eu tenho um livro que está fazendo 20 anos de idade. Você ajudou, inclusive, com alguns assuntos lá no começo. Eu lembro que nós fizemos uma reunião, se não me equivoco, foi lá na Vila Olímpia, alguma coisa assim, né? No escritório da Vila Olímpia. Nós conversamos ali. Adalberto, meu caro amigo, um abraço virtual para você. Tudo de bom, tá? Muitas felicidades aí. Está chegando o novo ano. Espero que esse novo ano seja menos crítico, né? Mas e com muitas oportunidades. Um abração para você, ao infinito e além. E o que nós fazemos em vida ecoa pela eternidade. Tchau, Adalberto. Um abraço. Um abração.